fake news. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Não é porque a gente se acha assim o tempo todo certo e tal. É uma coisa científica, entendeu? Quem fica discordando da gente, você sabe quem que é, né? Maconheiro, drogado, sei lá, pessoal do Baixo Augusta, do Largo da Arocha. Esse tipo de pessoa discorda da gente. Se você é uma pessoa, sabe, mais elevada, um pouco mais, sei lá, pudica, né? Aí você vai acabar concordando com a gente obrigatoriamente, porque a gente está falando aqui os fatos da vida com uma pitada leve de bom humor, sarcasmo e aquilo ali que faz com que você consiga nos aguentar por tanto tempo, né? Este podcast, como você sabe, é cientificamente feito para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Tentando salvar o Ocidente, a gente está tentando se salvar também no meio da jogada para a gente não ficar, né, naquele âmbito Vila Madalena, e a gente fala assim, olha, vamos fazer parte daqueles que vão tentar ter a sua alma salva no final dos tempos, e por isso nós estamos sempre aqui, sabe, pedindo a sua contribuição. A primeira contribuição é mais fácil, ó. Dá uma curtida no vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, avise ao algoritmo do Facebook, do YouTube, sei lá, sabe, onde você estiver ouvindo aí, assistindo a gente, para que mais pessoas nos acompanhem. Tudo isso você precisa dar uma curtida, deixar seu comentário, seja ao vivo, seja onde quer que você esteja assistindo. Deixa seu comentário, só deixa um comentário falando assim, olha, achei legal, beleza. Isso aí já conta para o algoritmo, para ele passar para outras pessoas também conhecerem o Guten Morgen e nos acompanharem, assim mais pessoas vão estar mais certas e perderem amigos no processo, como a gente sabe disso aí muito bem. Hoje, antes de mais nada, eu queria começar, dando um recado a mais, tá? Como vocês sabem disso aí muito bem, eu sofri um processo de um músico, cantor de MPB, chamado Caetano Veloso, depois que ele tinha feito alguns elogios, né, uma defesa do Queer Museum em Porto Alegre. Lembra depois tava o Queer Museum em Porto Alegre e aqui em São Paulo tinha vamos dizer, né, como é que a gente vai colocar assim, uma performance, numa exposição que foi chamada de Peladão do Mano, ou seja, um cara lá, peladão, com as coisas de fora, com criancinhas ao redor dele, ele pedindo lá para as criancinhas mexerem lá no braço dele e tal. Muita gente criticou aquilo falando assim, olha, isso não é adequado para crianças. Eu fui ao Twitter na época, né, nossa, bons tempos, né, você lembra do Twitter? Bons tempos, né, sei lá, mais ou menos da época das Marias Fumaças, né, que a gente podia ir pro Twitter e tal. Eu fui pro Twitter e escrevi a frase, né? Digam o que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics. E isso aí foi considerado uma grande ofensa à honra dele e por isso eu fui processado. Ele pediu R$ 200.000 pela sua honra. Na primeira e segunda instância a gente conseguiu abaixar o valor para 120 mil, né? Foi mantido na segunda instância. E ainda tem, né, mais correção monetária, mais multa, só isso aí vai, pelo meu cálculo, vai voltar para os 200 mil originais e mais honorários advocatícios. Quer dizer, eu tô esperando aí que vamos ter mais de R$ 200.000 aí para pagar para o Caetano Veloso. A última movimentação do processo, tá? Na hora que você estiver assistindo, provavelmente já vai ter acabado, mas a última movimentação do processo é agora. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma vaquinha para pagar este valor. Queria agradecer todo mundo que está contribuindo com essa vaquinha. Bastante surpreendente, tá, o volume de doações que a gente teve até agora. Vamos deixar o link da vaquinha aqui embaixo para a gente conseguir dar conta deste valor. E vou deixar um vídeo aqui, né, que eu fiz aqui para vocês acompanharem. Olá, eu sou Flávio Morgenstern. Talvez você saiba que eu fui processado por um cantor chamado Caetano Veloso após a defesa que ele fez do Queer Museum em Porto Alegre. Eu escrevi no Twitter: digam o que Caetano Veloso é e deixem nos Trending Topics. Isso foi considerado a criação de uma hashtag que o ofendeu. Ele me exigiu R$ 200.000 em danos morais. Na primeira instância, nós conseguimos reduzir este valor para R$ 120.000. Na segunda instância, isso também foi mantido.
Agora nós estamos na última movimentação do processo. Como eu não tenho esse dinheiro, eu estou aqui criando essa vaquinha para pedir a sua ajuda para conseguir pagar esse valor que ainda vai ser acrescido de correção monetária. Então o que eu pretendo é o seguinte: caso nós consigamos agora, na semana que vem, ter pelo menos uma redução do valor desse processo, o dinheiro que eu arrecadar com essa vaquinha, eu pretendo doar para instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso eu não consiga, esse dinheiro, do contrário, vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Nosso último argumento, agora, na terceira instância, é o seguinte: o mesmo tribunal que me condenou a pagar este dano moral de 120 mil reais, mais correção monetária, ele exigiu indenizações menores para casos até que envolveram morte. Por exemplo, no mesmo dia do julgamento do meu caso, no mesmo dia, foi exigido 100 mil reais, menos, né, por um erro médico que resultou no falecimento de uma adolescente de 15 anos. 4 outros casos foram citados, né, na nossa defesa. Em outro caso, um bebê que sofreu cegueira por erro médico conseguiu uma indenização no valor de 53,2 mil reais. Um outro caso de um acidente que causou a perda permanente dos movimentos da mão direita de um trabalhador gerou indenização de 50 mil. Um cidadão que teve a perna decepada por um caminhoneiro recebeu indenização de 100 mil. Todos valores inferiores ao exigido pela honra de Caetano Veloso por conta de uma hashtag. Diante dessas discrepâncias, nós temos esperança de que haja uma reconsideração da parte do tribunal. Eu estou organizando essa vaquinha para pagar essa condenação. Como eu já disse, caso consigamos essa reavaliação, o dinheiro aqui arrecadado será doado a instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso não consigamos, esse dinheiro vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. Agradeço muito. Muito obrigado. Então, gente, é essa estratégia que nós vamos adotar agora, né? Ou seja, demonstrar, né, que uma hashtag está sendo cobrada de uma maneira... Hashtag que eu não criei, tá? Ao contrário do que disse minha acusação, né? A gente já tinha visto, inclusive, pelos algoritmos que já essa hashtag existia antes do que eu falei. Eu só falei assim, digam que Caetano Veloso é. Eu só tinha citado a hashtag porque era um modelo como você fazia com todas as outras hashtags, né? No final das contas, sabia que iriam... tá vendo, né? Tá usando a hashtag. Não, é uma citação, né? Como, sei lá, você cita... Sei lá, se eu citar Lula ou Bolsonaro, não significa que eu sou eleitor do Lula ou do Bolsonaro. E... Enfim, o que eu quero mesmo, né? É que a gente consiga doar esse dinheiro para crianças vítimas de pedofilia. Já encontrei uma instituição de caridade que cuida disso. Ela faz um trabalho aqui em São Paulo, mas com crianças de vários lugares do mundo. E espero que eu consiga, tá, reverter este valor na justiça e que então o dinheiro, né, que a gente arrecadar nessa vaquinha, eu posso pegar inteiro, né, criar um Pix específico só para isso. A gente pega o histórico do Pix, vou lá no banco, falo com o gerente e tal, ó, tá aqui, tá tudo catalogado, tá tudo de acordo, pego o histórico inteiro desse Pix e envio para crianças vítimas de pedofilia, caso eu consiga, né, alguma, sei lá, uma revisão na justiça. Caso eu não consiga, esse dinheiro vai para a conta bancária do Caetano Veloso. Então, primeiro recado aqui, a gente fez um Pix especial para isso. O outro Pix, que vocês já sabem que é aquele que a gente fala todo dia, né? A gente precisa de um Pix. Esse é o Pix pra gente manter aqui o podcast no ar, tá? Queria agradecer muita gente, né? Já falou assim, olha, esse mês eu sempre faço aí uma contribuição para vocês, fiz em dobro. Não importa, gente, pode ser o valor de um café, entendeu? Você pode ir lá, dar uns centavinhos ali pra gente, já conta, tá? Só que nesses tempos que nós estamos vivendo agora, de extrema censura, que a gente não pode divulgar o que a gente pensa, o que a gente fala, sei lá, a minha cor preferida. A gente não tem meios, né, para falar bom dia para as pessoas direito, porque isso aí já foi censurado, ou seja, a censura agora ela vai para os meios antes mesmo de chegar no seu pensamento. Nestes tempos sombrios, nesses tempos estranhos, como citado por Sua Excelência Marco Aurélio Mello, né? Tempos estranhos de hoje em dia, nós dependemos cada vez mais da contribuição da nossa audiência, né? Ou seja, sem isso a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue se manter no ar, porque você está vendo o que está acontecendo com bilionários, né? Se você for
traduzir para reais, um trilionário, primeiro trilionário do mundo, acontece isso com ele. Imagina com nós, né? Aqui no resto do chão. De tudo. Então, esse é o outro Pix, mas tem o Pix específico aí para essa vaquinha que nós fizemos, né? Pensando aí, torcendo para que a gente consiga ajudar as crianças, então, que são vítimas disso. É uma instituição que ela acolhe essas crianças, né? De colocar nas escolas, você vai acompanhando, inclusive, né? O que que acontece com essas crianças, falando assim, ó, será que ela tá mesmo na escola? Será que ela tá continua indo para as aulas, tá tendo acolhimento adequado? Vamos torcer, né? Tô aqui na torcida para que a gente consiga fazer o bem maior, né? Tirar o bem de algo ruim. Bom, vamos falar hoje a respeito de um tema que tem sido muito forte. Tá crescendo nos Estados Unidos. O que me chamou bastante atenção é que os americanos, quando começaram a pensar nisso, estão falando assim, alguém algum dia precisa estudar melhor esse tipo de problema. E aqui no Brasil já tivemos, né, uma pessoa que estudou esse tipo de problema. Eu falo sobre o seguinte, o princípio da subsidiariedade. Essa palavra tão difícil de falar, ela significa na prática uma coisa muito simples, mas que eu acho que é o que mais está nos destruindo neste século XXI. Ou seja, é algo que está, assim, morto, enterrado, e nós precisamos resgatar isso de toda forma. Na prática, significa o seguinte: problemas locais precisam ser resolvidos localmente. Problemas maiores é que você vai para instâncias maiores. O modelo que eu sempre quero falar sobre isso é o filme hollywoodiano sobre, sei lá, alienígena, sobre alguma coisa grandiosa, né? Sobre, sei lá, tá acontecendo o fim do mundo e tal, né? O filme inteiro tem autoridade local, né? Aquele policial, às vezes até meio destrambelhado ali, que aparece pra tentar começar a resolver o problema. Eu tô acostumado aqui, né? Ser o nome aqui da vizinhança. Olha como é que eles usam o termo, né? Neighborhood, né? A vizinhança. Ou seja, todo mundo se conhece ali, todo mundo sabe o seu nome, todo mundo sabe seus problemas públicos, pelo menos. E o policial começa a ser aquela primeira autoridade que começa a tentar resolver o problema. Na hora que a coisa vai crescendo, você vê que o alienígena é maior, você vê que alguma coisa grandiosa, fora do comum. O cinema americano ele é muito focado nisso, né? Alguma coisa completamente que só cabe na imaginação. A gente não lida com esse problema o tempo todo, né? Um terremoto gigantesco e tal. Nós não lidávamos até 2020, né? Veio 2020 e zoou totalmente o Coreia, que aí vira o nosso normal, vira o novo normal, né? Ou seja, uma maluquice completa. Mas só na hora que aquela primeira autoridade não dá conta é o que acontece, né? Chega aquele momento de tensão do filme, né? Que você fala, chama os feds. Estão chegando os federais, quer dizer, o problema agora deixou de ser um problema local e virou um problema dos marshals, né, sei lá, da Polícia Federal, que seria o equivalente à Polícia Federal americana, porque estão chamando os federais, ou seja, agora é hora de você lidar com naves, com alguma coisa, sei lá, bizarramente gigantesca. E aí você tem todo o aparato americano, né? Aí o filme vira aquela coisa nacionalista, ufanista, né? Tipo, olha, nós temos um aparato, aqui é por isso que você paga imposto, nós temos um aparato gigantesco de inteligência, sei lá, para financiar os militares ali, para você lidar, né, com, sei lá, um asteroide chegando na Terra ou coisas desse tipo. Todo filme americano que envolve alguma coisa grandiosa, sei lá, um vulcão, uma coisa dessas acontecendo, você vê, né? Ele começa com a autoridade local, que depois ela sempre aparece até de uma maneira meio cômica, e depois, lá no meio do filme, é que você vai para autoridade gigantesca. Isso é uma diferença entre alguém que está acostumado a resolver problemas localmente e alguém que está acostumado a resolver problemas gigantescos, grandes, enormes, né? Que uma autoridade local simplesmente não dá conta. O que é tão interessante da gente pensar é o seguinte. Eu tenho visto muitas pessoas hoje, né? O Brasil ele virou um país dessa forma, né? Ou seja, você praticamente não tem mais polícia militar, você não tem um governador de estado, para que é tudo assim, existe um indivíduo sozinho, solitário, geralmente adolescente, né, mexendo ali no seu, quando ele mexia no Twitter, né, na hora que podia, e a Polícia Federal lá de cara. Quer dizer, você tem essas duas instâncias. Você não tem nada de intermediário, você não tem uma pessoa que cuide dele, que cuide de problemas
de uma maneira local. Para você ter uma ideia, essa divisão ela é tão importante que boa parte dos países da Europa, eles são divididos não apenas, né, em cidades, estados, e o país, né? Ou seja, tudo aquilo ali que é federal, que no Brasil a gente vai chamar de a União. Ou seja, os órgãos estatais que eles cuidam de questões federais, que cuidam de questões do país inteiro. Eles também são divididos em condados, né? Esse tipo de termo bem complexo pra gente. Quem é paulistano, por exemplo, sabe que tem algumas regiões aqui de São Paulo que a gente tenta falar dessa forma. Por exemplo, Bexiga. O Bexiga não é um bairro de São Paulo, né? Uma das coisas mais famosas de São Paulo. Não é exatamente um bairro, é meio que um acúmulo ali de bairros que você fala assim, a parte festeira desses 3 bairros aqui, nós juntamos isso aqui e chamamos isso aqui de O Bexiga, né? Região do Bexiga, porque é a parte ali dos restaurantes, das baladas e tal. Mas não é um bairro específico, nem um nome oficial. Quer dizer, isso aqui é um modelo de condado. Quer dizer, até eu sempre queria entender, né, qual que é a diferença, por exemplo, numa expressão americana que aparece muito nos filmes, que é o xerife. O que é o sheriff? O que significa o xerife? Qual que é a diferença entre xerife e delegado? Até que eu entendendo. O delegado, ele cuida de uma cidade, o xerife, ele cuida de um condado. Ou seja, ele cuida de meio que um acúmulo de cidades, por isso que o xerife, toda vez que toda vez que um xerife aparece num filme americano, você pode reparar, ele tá no carro pegando estrada, porque ele fala assim, ó, o bandido saiu de uma cidade pra outra, não é mais uma questão não é mais um problema pra um delegado, é questão pro xerife. Então, assim, esse tipo de divisão, uma divisão que a gente chamaria de administrativa, ela não é puramente administrativa. O princípio da subsidiariedade significa, na prática, que quanto mais localmente você resolver um problema, melhor. Não são todos os problemas que precisam de uma autoridade unificada, centralizada, mais autoritária, mais poderosa, para resolver problemas que são, sei lá, uma briga de bar, sei lá, uma coisa mais local. J.K. Chesterton, ele fala tanto sobre isso, né, que ele criou até uma espécie, vamos dizer, de teoria econômica, se a gente pode colocar dessa forma. No seu livro, Um Esboço de Sanidade, eu recomendo que todo mundo lê este livro, ele está desenvolvendo isso a partir dos princípios da Igreja Católica, né? E é interessante que, assim, para os meus amigos protestantes, não precisa ficar assustado com isso, porque ele está partindo, na verdade, de um princípio que ele não é exatamente puramente teológico. Você consegue aplicar isso, sei lá, sendo protestante quanto for. Tanto que eu estou dando exemplo de um país protestante quanto os Estados Unidos. Que a ideia é a seguinte: uma igreja, agora pensa numa igreja fisicamente, né? Uma igreja, ela não é necessariamente uma paróquia. Igreja e paróquia são duas coisas diferentes, né? Uma igreja, ela pode ser uma paróquia, mas ela não necessariamente é. Uma igreja, ela é uma paróquia quando ela está no centro de, sei lá, pelo menos de um bairro, né? De uma região culturalmente própria, tá? Então, sei lá, uma paróquia é que você fala assim, olha, inclusive, ela cuida administrativamente das outras igrejas ali ao seu redor. Paróquia significa necessariamente vamos dizer, o lugar onde você vai se reunir. Então, uma cultura paroquial faz referência justamente a isso, né? Ou seja, um grupo, uma comunidade, agora tem uma diferença entre sociedade e comunidade também, né? Uma comunidade, ou seja, pessoas que podem até viver próximas umas às outras e tal, mas não é puramente convívio. Elas têm algo em comum. Elas têm de fato, ela não é simplesmente algo social. É um princípio comunitário, elas pensam algo em comum, elas têm comportamentos em comuns, crenças em comum. Por isso que a fé é tão importante até para um ateu, né? Se você for parar para pensar, você precisa ter uma crença comum, senão a sociedade degringola rapidamente. Foi assim que eu consegui entender por que fé é uma virtude teologal, né? E você se reúne na paróquia. A ideia das festas católicas, inclusive, é sempre essa festa paroquial, né? Festa junina, o Corpus Christi, ou seja, reunir pessoas desta comunidade. Geralmente, a paróquia, aquela igreja mais tradicional, aquela que ela tá numa pracinha, entendeu? Ela não tá, sei lá, numa rua transversal e de repente você vê uma igreja. Não, a paróquia, ela tá no centro, pelo menos no centro de alguma região ali.
e as pessoas se reúnem, sabe, vamos dizer, de vários bairros ali para ir naquela paróquia para terem convívio. Convívio no sentido, né, de falar assim, olha, eu vou encontrar as pessoas que pensam mais ou menos como eu, que tem alguma coisa em comum comigo. Hoje em dia, você repara, né, tem uma diferença entre o pensamento paroquial, um pensamento bem medieval, um pensamento bem de proximidade, entendeu? E o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? Eu não estou falando só em termos ideológicos, estou falando principalmente em termos sociais. Ou seja, o que é uma cultura, por exemplo, como a cultura do incel? Aquele cara que ele tá lá no computador o dia inteiro, ele não faz nada, ele não tem amigos na escola, ele não tem contato direto com seus pais. Pai o abandonou, deixou a mãe solteira ali pra cuidar do filho. A mãe precisa trabalhar pra pagar o aluguel, porque ela não. é, os boletos chegam, ela não tem ninguém que a sustente. Uma. O que o ex-marido, ou sei lá, nem ex-marido às vezes, né, manda pra ela nunca vai ser suficiente pra ela manter uma casa, uma família, etc. Então ela tem que sair o dia inteiro. O menino é cuidado desde o comecinho da infância por entidades anônimas que não tem nada em comum com ele. Ah, contrata uma babá, depois a babá vai embora, o menino fica assistindo desenho o dia inteiro, depois ele cresce, depois dos desenhos ele começa a ficar na internet o dia inteiro. Ele tem muito mais contato com algum gordão estranho no 4chan do que com a própria mãe. A mãe chega em casa cansada, toda esbodegada, não tem uma conversa com mínima profundidade com o filho. Às vezes não tô nem falando que é culpa dela, tá falando que é um problema social, ou seja, tem culpas individuais, tem culpas coletivas, todas imiscuídas umas nas outras aí neste bolo estranho. Entendeu? E logo, logo, sei lá, quando o cara vai lá, posta alguma coisa na rede social, todos esses. Tudo aquilo ali que vai ser um problema, né? Um problema criminal, um problema. Sei lá, um fake news, sabe? Essas coisas todas que eles estão tentando controlar ali na internet. Isso não vai ser resolvido por alguma instituição ao redor dele. Isso tudo vai ser resolvido federalmente, às vezes transnacionalmente. Ah, porque o cara aquele, sei lá, tinha 16 anos, começou a ver, sei lá, você imagina o tipo de radicalismo que acontece uma pessoa que fica o dia inteiro enfurnada num quarto falando com gente esquisita na internet. O cara vai lá, pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser uma notícia que era considerada fake, algo que alguém algum dia vai chamar de discurso de ódio, ou falar assim, olha, eu acho, sabe, aquela coisa de adolescente que quer ser polêmico, né? Começa a falar um monte de besteira ali na internet. Ah, eu acho que tinha que, sei lá, fala alguma coisa contra algum grupo social, principalmente algum grupo social privilegiado. Isso não vai ser resolvido pelo delegadinho ali. Sabe, aquele gordinho de bigode que aparece com um chapeuzinho, né? Que aparece em todos os filmes. Não aparece pelo PM que faz a ronda escolar do bairro. Vai ser resolvido direto pela autoridade federal. Quando você vê, por exemplo, Alexander Dugin fazendo críticas ao Ocidente, a crítica primordial dele é o atomismo da sociedade ocidental. Ou seja, você tem um indivíduo isolado e a autoridade suprema lá em cima. Ah, mas e as instâncias? Não sei mais o que é. Por isso que a gente tá falando tanto devido ao processo legal, né? Essa expressão devido ao processo legal, que era uma coisa simplesmente processual, sabe? Pra quem vive em fórum. Não era pra ser uma expressão comum de uma conversa de bar. Por que a gente tem falado tanto em devido processo legal? Porque você fala, olha, constantemente nós estamos vendo autoridades centralizadas que controlam milhões de pessoas numa canetada, vai lá e fala assim, olha, eu acho que agora milhões de pessoas têm que se comportar dessa forma. Vocês têm 2 horas para resolver esse problema e senão milhões de multa, entendeu? Este indivíduo atomizado é o grande problema para, pelo menos o que diz, né, o Alexander Dugin, mas o grande problema é que toda a crítica que ele está fazendo ao Ocidente, na verdade, ele está querendo falar assim, olha, então você precisa ter uma sociedade totalitária. Ao invés de você ser um átomo
diante do poderio do Estado, ou das grandes empresas, ou das grandes corporações internacionais, ou dos grandes mecanismos do globalismo, que são mecanismos de governança e não de governo, né? Como a gente tem falado o tempo todo, coisa que o liberal nunca entende, você vai ser parte, por exemplo, do exército russo. Não, é basicamente isso que ele está querendo dizer, né? Você vai ser uma parte da nova KGB, você tem agora um poder de polícia de ficar vigiando seu vizinho também. Não é o tipo de sociedade que eu defendo, tá? Então, assim, tudo que o Dugin fala, pra mim, às vezes ele chega a algumas críticas bem interessantes, mas, assim, ele é muito óbvio na sua crítica o problema que ele defende. Na verdade, ele tá querendo dizer assim, vocês não são totalitários o suficiente. Isso pra mim não é exatamente uma coisa positiva, tá? Mas você vê, esse devido processo legal, né? Só um termo que a gente usa falando sobre o direito para algo que acontece em muitas instâncias da nossa vida. Ou seja, você não tem nenhuma escadinha, você não tem instituições verdadeiras que elas vão subindo. Ou seja, um indivíduo, primeira coisa que ele precisa ter é a família. É a coisa que está sendo mais destruída hoje em dia, né? Todos os ataques que vêm sendo feitos pela cultura de massa, pela propaganda, pelo Estado, pela ideologia woke, pela esquerda da velha guarda, entendeu? Todos eles se juntam para atacar o princípio da família. Por isso que um termo como patriarcado ficou tão na moda recentemente. As pessoas nem sabem o que é patriarcado, mas eles estão lá criticando o patriarcado, aquilo que é o que elas mais estão buscando, né? Papai, você pode, sei lá, brincar comigo na infância? Você pode pegar um tempo que você chegou do trabalho cansadíssimo em casa, ler uma historinha pra mim antes de dormir? Você pode me dar carinho? Você pode me proteger de problemas que eles não são puramente às vezes nem objetivos, ou seja, tenho medo de bruxa, olha, um coleguinha falou uma besteira pra mim hoje na escolinha, olha, agora eu queria que você me ensinasse a andar de bicicleta sem rodinha, etc. Esse é o tipo de problema que um pai tem que resolver. Você nunca vai ter esse tipo de coisa com o Estado, com uma mãe que tem, sei lá, 5 parceiros sexuais e morando dentro da casa dela quando a criança tem 10 anos de idade, entendeu? Você nunca vai ter isso. Você precisa ter uma figura paterna. É exatamente o que toda feminista mais está pedindo na vida é falar, eu quero ter um pai. Eu sou uma revoltada com a sociedade porque eu não tive um pai presente. E o que falam pra ela? Então o problema é o patriarcado, ou seja, justamente, já que você não teve um pai, então critique a ideia das pessoas terem pais. Porque assim você fica planificada, você fica como todo mundo. Nenhuma feminista percebe isso, mas é uma jogada psicológica muito simples. Muito, assim, gruda. É um marketing maravilhoso essa ideia do feminismo, né? Fala assim, olha, você não precisa mais ter pais. Se você ler o Manifesto Comunista do Marx, você vai ver como que o Marx era extremamente feminista nesse sentido. Porque ele queria abolir as figuras paternas, ele fala isso como libertação das mulheres, libertação das mulheres do seu jugo como dona de casa, como você hoje ouviria, sei lá, a Márcia Tiburi falando, né? Ou seja, eu não quero ser dona de casa, eu não quero lavar louça, meu negócio é, sei lá, ir trabalhar. Na época do Marx era fábrica, né? Ele tá lá defendendo o modelo industrial fabril o tempo todo. Bem estranho, né, pra gente hoje, né? Você imagina uma feminista falando assim, não, eu quero largar tudo e ir pra fábrica, eu quero trabalhar ali na tecelagem. Isso é o princípio do feminismo. Mas ele tá falando a mesma coisa. O Marx, e ele fala abertamente, né? Qual que é o modelo, como que a gente deve criar as crianças? Coletivamente. Você chega lá na fábrica, vai ter o refeitório. Você não tem mais refeições em família, não. Você tem aquele refeitório super agradável, né? Para uma criança. Imagina a psicologia de uma criança criada para esses ditames marxistas. Isso aconteceu, a gente tá, sei lá, 1,5 século, pelo menos, atrasado ao fazer essa crítica. E aí as crianças vão ser criadas coletivamente. Olha que libertação super interessante, né? Eu sempre falo que o problema do Marx, planificação econômica é um dos problemas. Concentra a ciência dialética de você tomar o poder, é a parte mais forte do marxismo, é justamente o que gera todo o genocídio. Mas tem um problema do Marx que, assim, ele tá premente hoje. Eu acho que o único detalhe marxista que permanece hoje nessa ideologia woke esquerdista, que hoje é totalmente privada,
é como ele muda as relações sociais. A ideia dele de como que você... as ligações que você tem com as pessoas, né? Ah, essa pessoa aqui é minha mãe, essa pessoa aqui é meu amigo, essa pessoa aqui é meu padre, não sei mais. Como ele zoa todo o coreto, para mim é o primordial. E o Marx, ele tá pensando em uma coletividade. O problema é que toda essa coletividade fabril do Marx gera, de novo, indivíduo atomizado. Quer dizer, você tem você e seu chefe. Você e seu chefe. Pode reparar como toda feminista que você conhece, lá no fundo, ela tá reclamando de ser um átomo. Eu tenho uma relação com meu chefe, eu tenho uma relação com meu colega de trabalho, eu tenho uma relação com meu pai, com a minha mãe, que eu não sei mais o que é puramente, sabe, é quase assim, dar um bilhete, né? Uma ordem de trabalho. Parece uma relação judicial, né? Mando, determino, faça isso, etc, etc. Ela não tem nenhuma relação sentimental, ela não tem nenhuma relação construída, de relação de amizade verdadeira. Bom, numa sociedade de subsidiariedade, por outro lado, essa sociedade paroquial que eu estou dizendo, você tem várias instituições intermediárias entre você e aquele grande Estado que no final das contas vai cuidar de alienígena, que ele tá preocupado, sei lá, com questões de orçamento. Imagina o que é você perto de uma comissão orçamentária do Ministério da Educação, né? Enquanto isso, você está aprendendo todo dia na escola, você aprendeu isso na faculdade, né? Que o Estado tem que determinar a educação, que olha, você precisa de educação. O papel do Estado é te dar educação. Onde já se vê as pessoas não terem educação determinada pelo Ministério da Educação? O que é você perto do orçamento de Excel, lá das planilhas lá que a Tabata Amaral fica apresentando o tempo todo, perto de uma comissão orçamentária dos colegiados da educação brasileira? Você não é nada, você é um átomo, você é uma coisa assim que pode ser facilmente descartada. A pandemia foi um bom exemplo de. Era onde que eu iria chegar, né? A pandemia foi um grande exemplo disso. A pandemia, você é um átomo para a indústria farmacêutica, você é um átomo para todo modelo, que não é só modelo de Estado, é um modelo de gestão. Não, a Pfizer não é ela não é a vacina Brás, entendeu? A Janssen não é elas fazem governança, sendo que eles são empresas privadas. O que liberal nunca entende. Nunca, nunca, nunca entende. O que a gente mais tem sentido falta na prática são de instituições intermediárias. Não aquela instituição lá no alto, sabe, em Brasília, da comissão técnica do raio que o parta, babá, que é todo um bando de políticos se protegendo e etc. Não tá nem aí pra você. Repara, na Revolução Industrial, quando a gente tá falando das indústrias, a gente, ao invés de falar de átomo, a gente falava de engrenagem, né? As pessoas eram engrenagens. Os filmes do Chaplin, eles são, assim, mas geniais, absolutamente geniais, principalmente os filmes mudos dele, porque eu não gosto dele falando no cinema falado. E mostrar como um indivíduo, uma pessoa de verdade, com toda uma interioridade, ela tá sendo constantemente esmagada dentro das fábricas como engrenagens. Porque você pensa, assim, uma engrenagem, na hora que ela quebra, você substitui uma por outra e ó, exatamente o que acontece hoje. O Chaplin, você vê como é que ele usa esse símbolo, né? De tipo, olha, eu sou uma pessoa, eu sou indivíduo, eu tenho, sabe, várias questões aqui num mundo que ele tá me esmagando. As engrenagens estão passando por cima de mim sem dó nem piedade. Esse simbolismo dentro da obra do Chaplin, ele é uma das coisas que torna o Chaplin tão sensacional. Um comunistão ali que fazia filmes tão sensacionais. Nesse sentido de você mostrar o que estava acontecendo com os tempos modernos. Ou seja, eu virei uma engrenagem. O que o Chaplin nunca percebeu foi exatamente o que eu estou defendendo aqui. Falou assim, mas espera aí, cadê as instituições intermediárias? A gente tem, por exemplo, tem a família. Começou pela família, né, que eu estava falando. Começa pela família. Primeira instituição que você tem. E a família, ela deve ser um modelo de gestão, tá? Para outras instituições. Isso que é tão interessante. Ou seja, quando você vai pensar em instituições maiores, ela precisa se inspirar na família. Você pode reparar que o melhor canal de televisão do Brasil, né? Hoje é o único canal de televisão que era familiar. Que eu sabia ali do dono, sabia das filhas, etc. Todos os outros são aquela coisa fria. Um modelo familiar é sempre melhor. Uma empresa familiar, ela funciona de uma maneira melhor.
com todos os defeitos que uma família particular possa ter, porque obviamente que as famílias têm defeitos. Mas isso aí é um modelo bem melhor, infinitamente melhor do que você ser simplesmente uma engrenagem dentro de um sistema no qual o total da sua participação é zero e que, assim, ele tá pouco se lixando pra você no final do mês, tá? Na hora que você se torna uma pessoa substituível, ele te substitui. Fazer um parênteses muito rápido aqui, né? Tem um trecho bíblico, agora eu até esqueci qual das epístolas de São Paulo, no qual ele diz: mulheres sejam submissas a seus maridos. Eu sempre expliquei esse trecho falando assim, olha, coisa que eu aprendi na minha catequese, falo assim, você sabe que submisso significa submissão, estar sob a mesma missão. Alguns latinistas eu vi que discordam um pouco disso, que falam assim, mas isso aí não existe, não existem muitas outras interpretações do termo, né? Ou seja, muitos outros usos do termo submisso nesse mesmo sentido. Não sei se eu concordo tanto, tá? Eu deixaria a questão em aberto, porque essas questões linguísticas são realmente espinhosas, né? Não é igual matemática, que é 1 mais 1 igual a 2 e acabou. Essas questões, elas são sempre muito mais espinhosas. Porém, contudo, entretanto e não obstante, eu vi até alguns católicos que eu sigo, eu gosto, eles falam assim, o grande problema maior pra você entender isso, falar, mas eu vou ser submissa, né? Você sempre pensa naquele marido, né, que trata a mulher igual um lixo, que, tipo, vai fazer coisa pra mim, e se você não fizer eu te espanco, etc. Isso não tem nada a ver com submissão. Não tem absolutamente nada a ver com submissão. Mas o problema é o seguinte, uma mulher, ainda mais você pensa naquela sociedade que São Paulo da qual ele tava falando, né? Hoje em dia talvez ele usasse um outro termo. Mas uma mulher, se ela fica numa sociedade atomista, né, essa sociedade no qual você não tem nenhuma instituição, principalmente uma família, no qual você tem um grande poder, de fato, inclusive um poder, não só no sentido, né, poder sobre os filhos, não, você tem um certo poder ali forte, elementar, um poder reconhecido por outras pessoas. Se você não tá nessa relação familiar, a quantas pessoas você tá submissa? É exatamente uma coisa que, de novo, as feministas nunca percebem, né? Eu não quero ser submissa ao meu marido. Você consegue não ser submissa ao seu chefe? Você consegue não ser submissa ao movimento político, ideológico, ao seu professor de faculdade, etc. Você nunca repara que a troca de uma submissão é por outras submissões. Então é melhor você analisar bem, né? Pensar friamente e falar assim, mas a quem eu quero ser submisso? Isso vale para homem também, tá? Que eu quero explicar esse versículo bíblico. Vale para homem, ou seja, você não consegue ser. Não vou ser submisso a isso, eu vou ser submisso àquilo. Você não consegue não ser submisso. No nosso episódio sobre. Quando eu falei sobre idolatria, o que é de fato idolatria, eu tava falando sobre isso, né? É impossível você não prestar culto a alguma coisa. Um dos grandes problemas do materialismo ateísta não é que ele tá abolindo ídolos, ícones, né? Ou seja, ídolos a serem idolatrados. O problema é que ele cria novos. É impossível você ser um ateu sem você criar outros tipos de adoração. No máximo você consegue ser assim, sou culturalmente cristão, né? Respeito a igreja, mas não acredito na metafísica. É o máximo que você consegue, porque qualquer outro modelo de entendimento da sociedade, o modelo Richard Dawkinsiano, ele é um modelo idólatra. Ele tá conservando. Ciência. Pô, você consegue definir o que é ciência, né? Tipo, é biologia, é linguística, é não sei mais o quê. Ciência é um método de descoberta, então assim, você vai ter que presumir que, sei lá, 100 cientistas observando um fato, 99 deles vão estar errados. Mas você tá lá, idolatrando, olha, são cientistas. Aquela coisa, a manchete, cientistas agora dizem, idolatra. E você começa a criar ritos. Vai começando a criar ritos cada vez mais apontando para a ideia de sacrifício. Bom, voltando aqui, este modelo de submissão é igual, você não consegue não ser submisso. Para homem e para mulher, né? Não ser submisso a algo. Então era o que São Paulo estava falando ali para as mulheres, né? Falou assim, proteja-se, vá para uma família, vá para uma instituição pequena, ali só tem um homem. É muito melhor do que você estar numa instituição no qual tem uns 50 homens mandando em você. Basicamente ele tá dizendo, né? Já que você tá submissa a várias pessoas, seja submissa só ao seu marido, sabe? Deixa essas outras coisas ali pra lá. Bom, depois da família, você vai ter várias outras instituições
uma sociedade, vamos pensar, né, utopicamente, aquela sociedade assim, sabe, aquela sociedade que funciona no The Sims, aquela sociedade que você tenta, desenho animado, sabe, desenho animado infantil, você vê que tá tudo funcionando ali à perfeição. A escola, a igreja, o clube de futebol, entendeu? Várias dessas outras instituições, elas são intermediárias entre você e grandes autoridades como Estado. Essa sociedade, essas instituições, são um grande problema que nós estamos enfrentando hoje no mundo, esquerda e direita e todo mundo, principalmente no Ocidente, mas assim, no Oriente elas já eram, né, verticalizadas, institucionais, fechadinhas, chatas pra caramba, há séculos, né? Então a gente não tem um comparativo. Mas no Ocidente, elas é que estão fazendo falta neste momento. Tá? Porque assim, você não tem mais, por exemplo, uma instituição como uma escola, sabe? Falando assim, olha, criança nasce, ela tem os pais, você até usa algumas metáforas, a família é a primeira escola, tudo metáfora para você dar o fortalecimento ali e falar assim, olha, a primeira coisa que existe é a família. Logo depois você tem escola, por exemplo. Escolas eram locais. Tem uma escola católica, tem uma escola protestante, tem uma escola militar, tem uma escola bilíngue, tem uma escola... Que tipo de escola você tem hoje, tá? Tô falando aqui em São Paulo, ó. Acho que são quase 12 milhões de pessoas vivendo em São Paulo. Você tem mais paulistano no mundo do que húngaros, do que holandeses, entendeu? Você tem uma população aqui numa cidade geograficamente minúscula, mas que tem mais pessoas do que muitos países da Europa, todas aqui apinhadas, aboletadas uma em cima da outra, né? Só pegar um ônibus de subúrbio pra você entender do que eu tô falando. Pega um ônibus de subúrbio 6 horas da tarde, sabe? Vai lá bem pras quebradas pra você entender do que eu tô falando. É tudo apertado. Terminou Sapopemba... Deixa eu ver... Vai pro Itaim Paulista, entendeu? Quando você fala Itaim, todo mundo fala assim, Itaim Bibinas, não esquece do Itaim Paulista. Como eu nasci lá, vai pro Itaim Paulista, tá? Tipo, mano, 6 horas da tarde, ó, pega um metrozinho lá na Estação Sé, veja em quanto tempo você consegue entrar no metrô, né? Lá, já na plataforma. Depois você entra no metrô, encolhe a barriga, aí você vai lá, não levante o pé, porque senão você não consegue colocar o pé de volta. E assim, isso só do trecho do metrô, porque você vai lá pro extremo da Zona Leste para então você conseguir pegar um ônibus, para então você ir lá pra PQP, entendeu? Região que alaga, né? Não pode... Se lá, garoar já alaga, tipo, você chega lá na sua casa, tem sapo no teto, enfim. Eu nasci lá, eu vivi isso, assim, por décadas da minha vida, tá? Pelo menos quase umas 2 décadas foi mais ou menos esse meu modelo de vida. Então eu sei bem do que eu tô falando. O modelo de escola em qualquer lugar, tá? De uma cidade como São Paulo, se eu cheguei em São Paulo, todo mundo me pergunta, né? Mas qual que escola é boa aqui que você conhece? Cara, não tem. Não tem, meu. Tem os 12 milhões de habitantes aqui apinhados e não tem um modelo de escolar bom. Porque toda escola de elite, tudo que ela faz é pegar a mesma ideologia de uma escola de bairro e falar assim, ó, eu tô te explicando bem. O professor ele é tecnicamente mais preparado para te ensinar português, matemática e tal, para você passar no vestibular. Ou seja, tudo centralizado. É tudo voltado, sabe? O currículo é igual. Você vai numa escola católica... Tem lá discussão sobre banheiro trans. Você vai numa escola que seja... Tem escola protestante em São Paulo? Tô tentando pensar aqui. Tem, né? Tem. Eu penso nas faculdades, né? Tipo Mackenzie e tal, mas bom, tem umas escolas protestantes por aqui, né? Que também o conteúdo é todo do MEC. Então, o conteúdo é do MEC. O conteúdo de uma escola católica protestante é do MEC. Tá? Escola bilíngue, tudo que você consegue fazer é falar assim, olha, 90% do conteúdo tá aqui, ó, centralizado, uma autoridade lá em Brasília, que nunca se preocupou em saber como é você, quais são os seus valores, como que foi sua vida, quais os sofrimentos que você tem, que tipo de problema que você tá enfrentando na tua vida. Meu, tá tudo lá, fala assim, ó, o cara vai lá, coloca uma planilha do Excel, fala, olha, pronto, 90% tá aqui, você precisa me entregar aulas que tenham este conteúdo. Se você quiser ali, no final das contas, né, ter uns 10% a mais, numa escola mais cara, que aí tem 1 hora a mais ali por dia, sei lá, você vai pegar seu filho 3 horas da tarde, né? Aí a gente consegue passar um conteúdo a mais, né? Escola bilíngue, etc. Mas é isso que acontece com a educação. Por favor, se você me encontrar na rua,
Não me diga que na sua faculdade um professor falou uma bobagem. Porque assim, todas as faculdades são exatamente isso. Todas. É o mesmo conteúdo, ele vai falar a mesma besteira que todos os outros professores falaram. Você não tem mais diferença nenhuma, tá? A escola não era pra ser... Lembra agora de um desenho animado, qualquer desenho animado da sua infância. A escola não era pra ser assim, olha, tem uma autoridade ali que é um professor. Mas ele me conhece, ele sabe, ele conversa com a minha mãe de vez em quando, né? 1, 2 vezes por mês ele conversa com a minha mãe. Ele, sei lá, eu tenho uma atividade na escola, sabe? Que quando eu tiver, por exemplo, um evento esportivo. Ah, é na minha escola, é o time da minha escola, nós temos o uniforme da minha escola, etc. Contra o time da escola ali, sabe, do bairro rival. Não é pra ser assim? Era. Mas hoje você não tem mais. O modelo da escola é igualmente. Assim, eu tô falando assim, por exemplo, em estados ricos do Brasil. Vai ver o que aconteceu no Paraná, por exemplo, o modelo das escolas que estão implementando. Você ganha um tablet, você vai lá, tem a aula toda. De novo, né? 2020, lembra do que aconteceu? Não precisa só pensar na saúde em 2020, não precisa pensar só na ditadura. Pensa no que aconteceu nas relações entre pessoas e nas relações entre pessoa e instituição. Como é que foi escola em 2020? Aí você vai entender o tamanho do problema do que eu tô querendo dizer, né? Porque a subsidiariedade, essa ideia de você resolver problemas locais localmente, ela foi mandada para o cacete, tá? Você vai falar, não, recebe um tablet, agora tem educação aqui positiva, educação, não sei mais o que, sabe, toda tecnológica, porque a tecnologia, olha como eles adoram usar esse tipo de termo, né? A ciência, a tecnologia, fala, tudo isso aí é idolatria. Pra quê? Porque você não tem nenhuma relação com o professor mais. A figura do professor tá morrendo. Se ela tava morrendo de inanição, porque você formava péssimos professores até os anos 2010, nesses últimos 15 anos, você tá sendo engolido pela robótica, entendeu? Por uma telinha falando alguma coisa pra você planificada, unificada. Tá? Então você tinha escola, você tinha igreja, não precisa nem falar o que aconteceu com as igrejas, não importa qual delas hoje, né? Quase todas as igrejas no Ocidente estão em crise. A igreja ortodoxa está em crise, né? Totalmente dominada pela KGB. A igreja católica totalmente dominada pela teologia da libertação. Obviamente, quando eu falo totalmente, tem as suas exceções, etc. Eu sei, eu frequento as exceções, tá? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Igreja protestante, boa parte delas, assim, você tem modelos esquerdistas ali dentro, você tem teologia da prosperidade, para quem não sabe, isso aí foi criado pela CIA, tá? Que era uma propaganda antissoviética, fala assim, olha, mas aqui no capitalismo a gente tem, ó, carro de luxo, né? Você vai lá, vai ver Jesus no domingo, você tem um carrão de luxo, olha, é assim que funciona, é assim que nós somos os escolhidos. Esse modelo de coach de hoje, que os católicos pegaram, né, de coaches protestantes americanos, igualzinho, é exatamente isso aí. É um modelo de você ter, tipo, olha, eu sou o cara aqui que fica, minha influência aqui é São José Maria Escrivá, mas olha, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou empreendedor, eu faço escolas de luxo, eu não sei mais... Meu, tudo que você fez foi chegar lá num contratinho lá com algum Zé Ruela e falar assim, você tem 2 milhões de seguidores no Instagram? Tá bom, eu quero a grana deles, pronto, toma aqui, ó, 50 milhões, aluga ali um andar de um prédio, beleza, pronto, você criou a sua faculdade. Gênio, né? Só que, olha, ninguém é foda como eu sou a única pessoa que faz não sei o que, babá. É a teologia da prosperidade, entendeu? Uma criação da CIA pra você materializar, tirar toda a transcendência de um discurso religioso. Então, até com as igrejas aconteceu isso. Outro tipo de instituição muito legal da gente pensar aqui no Brasil é, por exemplo, instituição desportiva. Quer dizer, você precisa ter lazer. No normal da vida, é o lazer que determina a cultura. Tem vários escritores que falam sobre isso, né? A cultura ela é algo supérfluo, se você for parar pra pensar, né? Música, literatura, teatro, tudo isso aí é algo supérfluo. Mas é justamente esse supérfluo que vai determinar exatamente o que você vai fazer de mais sério da tua vida, né? Um clube desportivo, por exemplo, todos eles nascem localmente. Eles nascem de uma maneira bem pequenininha. O problema é que eles ficam todos eles gigantescos com o passar do tempo, né? Uma história, por exemplo, do Bayern de Munique, você sabe como é que é?
ele tinha uma rivalidade com um time localzinho ali. Bayern foi crescendo, 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 ele hoje é essa instituição que a gente sabe, enfim, né, conseguiu ganhar várias de goleada, né, uns 10 anos ali, fazer aqueles placares, né, de 8-0, vem aqui pro Brasil, basicamente é o time do Bayern que faz o 7-1 em cima de todo mundo. Porém, pela história, é como se ele tivesse um time rival ali pequenininho, que é como se fosse a Portuguesa de desportos, sabe? Você imagina, sei lá, um jogo entre Corinthians e Portuguesa. 90% dos jogos pra mais, você sabe quem é que vai ganhar. Mas eles tratam até hoje aquela localidade, né? Tipo, agora vai rolar o grande clássico, porque só um dos times tinha crescido ali naquele momento. O que seria interessante hoje, por exemplo, já que a gente tá falando sobre as mudanças sociais, nesses problemas locais, o que você deveria fazer com as periferias das cidades urbanas, dos grandes centros urbanos? O que você faz com as periferias? Primeira coisa que você tinha que fazer é criar um monte de clubes desportivos. Sabe, clube mesmo, é igual o Clube Paulistano, Pinheiros, etc. Cria ali para as pessoas poderem desfrutar daquele negócio. Ou seja, você vai ter alguma coisa em comum, cria times, cria uniformes, um senso de pertencimento a uma instituição que ela não é estatal, que ela é supérflua, que ela é de lazer, que ela é divertida, que você quer fazer parte daquilo ali. E coloquem uma certa rivalidade amistosa com o bairro vizinho, sabe? Tipo, vamos criar a liga, por exemplo, dos times de futebol da periferia de São Paulo, dos times de futebol da periferia do Rio de Janeiro. Eles nasceram dessa forma, de certa forma, né? Nasceram assim. O problema é que você vai unificando tudo. Então é muito legal, por exemplo, que você tenha o seu time de coração, mas seria legal também você ter além daquele time grandioso, né, ficar disputando se o Palmeiras tem mundial, se o Corinthians tem 2 mundiais, obviamente que ele não tem, não fica levantando a cabeça com essa cara de corintiano ofendido, Ian. O Corinthians que tem um mundial só, sabe? É interessante a gente discutir quantos mundiais, né, esses times têm, enquanto o São Paulo tem 3 indisputados. Desculpa aí, né? Mas também é legal você torcer pra um time local, sabe? Time de várzea. É assim que funciona nos Estados Unidos. Eu já falei isso aqui, acho que nesse podcast, mais de uma vez, se duvidar, né? Que você vê pelos nomes dos times dos Estados Unidos, sempre o nome de uma cidade e um símbolo do time, né? Então, sei lá... sei lá, tem um New England Patriots, aí tem o Minnesota Vikings. Quer dizer, você marca a localidade o tempo todo. E as ligas, inclusive a liga da NBA, eu acho uma complicação entender aquele negócio, né? Porque você tem todo o campeonato, com a Liga Leste e depois tem a outra Liga Oeste, eles não se jogam entre si, depois só lá na final que você vai ver entre os dois quem é que joga. Isso é interessante. Quer dizer, você vai escalando a coisa dessa forma. Eu acabei de explicar uma coisa pra você, sem você ter percebido, que é um dos grandes mistérios da humanidade, né? Por que as pessoas têm tanta paixão por um time? Você consegue explicar isso racionalmente? Eu tô lá, sabe, na torcida do Palmeiras, brigando com a torcida do Sport, xingando lá, trocando porrada. Por quê? Obviamente que eu tô falando, tô usando o exemplo ruim, que é a parte agressiva de tudo isso aí. Mas você tem um motivo, você tinha pelo menos um motivo originalmente pra você ter uma paixão por um time determinado. Porque você tá lidando com o seu bairro. Jack Donovan, que é um escritor que fala sobre masculinidade, ele tem um livro muito interessante que é The Way of Man. Foi traduzido aqui no Brasil pela livraria do Simonsen, mas saiu de catálogo logo, né? Deve estar custando R$300 em português. Mas se você tiver um Kindle, vou deixar o link. Usa o link aqui da Amazon, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que aí você deixa uns centavinhos ali pra gente. Se você tiver um Kindle, né? Esse livro, infelizmente, não tem na minha livraria. Aliás, faço umas compras também na livraria do Senso em Comum, porque aí a gente também consegue se manter no ar. Esse livro, especificamente, não tem na minha livraria. Foi traduzido como Código dos Homens. Ele tá comentando que a associação primordial do homem no sentido masculino da coisa, é a gangue. E é legal como fica a tradução, né? Porque faz mais sentido em português do que no título que ele... No termo que ele usou, né? Porque gang, em inglês, tem mais sentido de turma, né? Sendo que ele tá falando justamente de gangue como a gente entenderia. Em português, você entenderia uma gangue. Ou seja, gente que se une, se protege, amigos, estão lá se protegendo pra falar assim, olha, nós estamos
ter a proteção aqui pra trás, ser uma proteção agressiva mesmo, ali contra ali pra frente. Você tem exemplos inúmeros quando você vai estudar que não é uma história, né? Porque não é uma coisa contada, mas quando você vai ver quem estuda crime, por exemplo, né? Lida muito com isso. Grupos de jovens que passaram, sei lá, décadas da vida protegendo um quarteirão contra os caras do quarteirão de cima. Turma da Mônica tem um pouco disso, né? Os meninos da rua de trás. Quer dizer, você ter a proteção de um quarteirão contra outro. Que de novo, né? Tô usando o exemplo da agressividade, mas é legal você tornar isso lúdico. Liga. O que é uma liga? Ou seja, vários times disputando entre si. Você repara que aí hoje a gente só tem, né, a liga universitária, que não é bem exatamente universitária no Brasil, né? Nos Estados Unidos é muito, muito rígido. Você precisa ter estudado naquela faculdade para você fazer parte do time de futebol americano, do time de basquete, que honra aquele nome. Você quer honrar isso aí, né? Você quer falar, olha, eu faço parte de algo que foi criado aqui de baixo. Por isso que as pessoas têm tanta paixão por algo lúdico. Porque esse lúdico é aquele lúdico que não é tão bem lúdico assim, né? O Andrew Cleveland, quando ele tava falando sobre esportes recentemente, não me pergunte agora em qual episódio, ele falou isso, que a grande graça do esporte para nossa existência é justamente isso. Você tem que tornar aquilo ali a coisa mais supérflua e sem valor e sem assim, sem importância para sua vida. E ao mesmo tempo tratar aquilo ali como a coisa mais importante da sua vida. Olha que coisa legal isso, né? Tipo, é isso que mostra, por exemplo, um atleta de elite, né? O que ele faz? Ele trata aquilo como algo, fala assim, eu vivo muito bem se esse esporte nem existir. E ao mesmo tempo eu trato aquilo ali como a minha vida. A cultura é assim. Essa grande discussão que tá acontecendo no Brasil, né, sobre vida intelectual. Minha vida de estudo, porque agora eu preciso estudar 25 horas por dia, porque agora eu não sei mais o que... Não, meu filho. Isso aí precisa ser uma parte integral. Uma parte integral não, é uma parte substancial da sua vida sem ser integral. Você também precisa viver. Você também precisa saber o que está acontecendo com o mundo, você também precisa ter família, você também precisa... Isso que se conjuga dentro da sua cabeça. Entendeu? Só que é legal, assim, fala assim, não, tá bom, eu sou corintiano, eu sou... Não, nunca vou falar uma frase como essa, né? Não dá nem pra falar uma frase como essa de contra-exemplo, né? Sei lá, eu sou São Paulino, eu tenho um time que tem 3 Libertadores e 3 Mundiais, enquanto palmeirenses e corintianos aí ficam disputando quantos mundiais tem... Um mundial e 2 intercontinentais. Ah, não vem com essa história, né? E você tem uma copinha que só... Em 2000 foi inventado pra você. Depois em 2001 já trocaram a regra, meu. Foi um único... Não existiu o Mundial de 2000. A gente precisa colocar isso. Você empatou com o Botafogo. Não, você empatou com o Vasco. Você empatou com o Vasco. Vem falar que você tem Mundial... Ah, mas você empatou com o Vasco, velho. Não, você empatou com o Vasco. Você empatou com o Vasco. Você fala que você tem Mundial porque você empatou com o Vasco. Quem não empata com o Vasco, meu? Eu empato com o Vasco, pelo amor de Deus. Enfim, ao contrário do que corintianos estão aqui tentando me interromper, tá? A gambazada da rua de trás aqui, sabe? Estão chegando os maloqueiros aqui atrás das câmeras, estão tentando atrapalhar aqui minha linha de raciocínio. Você pode ter um time grande como o São Paulo, ter um time menor como o Corinthians. Mas também é interessante você ter um time pequenininho. Entendeu? Eu falei assim, não, eu vou acompanhar o time de bairro. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos uma das vezes que eu fui pra lá, uma das experiências que parecia a mais boba, mas assim, me marcou profundamente, foi acompanhar os meus amigos assistirem o jogo de futebol americano da filha de um deles, que ela ia jogar. Só que assim, vem outra escola, não sei nem se era da mesma cidade, acho que de outra cidade. É aquele placar, né, que você vê só vem em filme, né? Aquele placar gigantesco, quando eu morria de inveja daqueles negócios quando eu vi em filme. Os visitantes, o time da casa, uma mega torcida, sabe? Todo mundo jogando mal pra caramba lá, as meninas tomando couro, e os pais lá na arquibancada. Vamos lá, let's go green, não sei mais o que, sabe? Com todo mundo uniformizado. Cara, isto é o que marca uma comunidade. Você deixou de ser uma sociedade. Você tem um objetivo em comum.
Ali você não tá interessado, sabe? Você vê, tem uma hora que você tá interessado na religião, tem uma hora que você tá interessado, sei lá, num tipo de música que você gosta, as tribos que você vai formando, entendeu? Tribos modernas. Ali tava todo mundo interessado em falar assim, eu estou aqui pelo time da minha filha que é dessa escola. Uau! Que coisa linda. Você tem esse tipo de experiência no Brasil? Ou você tem só essa experiência, né? Tipo, eu contra Brasília, eu contra Brasília, eu contra Brasília. Você não tem nenhum intermediário entre você e o Estado. Tá? Só fazendo o último parênteses aqui falando sobre cultura, eu acho, de verdade, que o padrão intelectual que você vai ter, nível intelectual que você vai ter, depende primordialmente do nível de lazer que você tem. Isso eu falo sem dúvida nenhuma. Quando eu tava no meu momento, eu sempre falo isso, né? Eu falei sobre as tribos, né? No episódio sobre política de identidade, que eu tava falando como que se forma a sua identidade, né? Tanto psicologicamente quanto socialmente. Eu terminei, aquilo ali eu tive que terminar meio apressado porque a gente tava sem tempo. Ali não deu pra desenvolver muito isso porque eu também tava estourando o tempo. Que eu falei, depois eu falei no episódio seguinte, né? Eu desenvolvi isso aí um pouco mais. Que a sua identidade coletiva, ela é marcada a partir da sua pré-adolescência. É o momento que você começa a firmar sua identidade coletiva. Porque as coisas que você gostava na infância, não... obviamente tem marcas, né? Marcas psicológicas, etc. Mas sua identidade coletiva, ela começa a ser marcada ali. Se você quiser a prova suprema disso, foi o exemplo que eu dei, é o seu gosto musical. Você pode falar assim, ah, nossa, agora eu vou apreciar Brahms, agora eu vou apreciar, sei lá, jazz e coisas assim. Mas se você tem um guilty pleasure, é aquele tipo de música que você ouvia na sua pré-adolescência. Você não conseguiu deixar de ouvir essa porcaria até hoje. Você pode perguntar pra qualquer pessoa. Todo mundo continua ouvindo a música de pré-adolescência. Não ouve a música da infância. Mas a música de pré-adolescência e adolescência, você continua ouvindo até hoje. Eu ouço Offspring. Ó, tinha 10 anos quando saiu Smash, né? Aquela grande... Eu tinha 9 anos. Mas acho que eu comecei a ouvir com uns 10, 11. Mas, assim, é uma marca que eu tenho até hoje, assim, sabe? Se eu ouço aquele álbum até hoje, eu falo assim, nossa, isso aqui, música da minha pré-adolescência. Legal, marcou e ficou assim. Então, você tem 95% de gosto, que é a sua pré-adolescência, e 5% fica reservado para o gosto que você pode desenvolver. Mas, logo depois... Eu sou paulistano daqueles mais entojados e chatos, tá? Eu tenho todos os clichês de paulistano. Eu vivo apressado, eu falo muito meu, eu interrompo muito as minhas próprias frases. Eu tenho todos os clichês chatos de paulistano, né? Eu entendo de geografia, assim, tipo, ir daqui até a Barra Funda. Você fala do interior, eu sempre erro com o nome das rodovias ali, né? Não vivo sem Waze pras rodovias. Sou paulistano típico, entendeu? Não erro o metrô, mas rodovia... Poça não, né? Pelo amor de Deus. Só porque é corintiano tá tentando me ofender aqui. Vou te falar, viu? Esse tipo de subalternos. Enfim. Aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, tá? A gente não tem orgulho de absolutamente nada, portanto a nossa pizza é a melhor do mundo, porque é o único orgulho que a gente tem, acabou, tá? Não existe pizza fora de São Paulo, capital. Começou lá metade dos anos 90, a ter uma invasão de músicas de outros lugares. Quer dizer, a gente ouvia música, sei lá. Eu lembro como era a trilha sonora de novela, que eles vendiam em fita cassete, né? Sucessos nacionais e internacionais. Era basicamente isso, os dois tipos de gênero que a gente tinha. Os dois tinham um monte de música que nunca apareceram na novela. Exato. Porque, assim, você quer... Porque a novela sempre tocava as mesmas 3 músicas, né? Que era sempre dos caras da MPB lá e tal. Mas aí... lá pelos anos 90 começou a ter uma invasão de outros tipos musicais que a gente olhava assim como, vou falar assim, parece até meio preconceituoso, mas a gente olhava de uma maneira meio exótica, né? Ah, é funk carioca, sei lá, os ritmos do Nordeste, axé tava aparecendo, lembra da época do axé? Meu, puta merda, que inferno que foi aquele negócio. Começando a aparecer axé aqui. Eu adorava. Gugu, então, é o ponto. O Gugu foi um grande transformador de São Paulo, eu nunca vou perdoá-lo por isso. Tá? Porque o sabadão sertanejo é uma coisa. Você fala assim, não, mas o sertanejo ele tá associado a uma tribo. A gente aqui do interior, sabe? De São Paulo, Goiás, Paraná e tal. Mas axé não. Axé, eles quiseram transformar em um tipo de música que fala assim, olha, paulista tem que ouvir esse troço. Mas depois ele se arrependeu, porque fez um quadro pra mandar todo mundo de volta. Tipo, vamos Pra sua terra. vamos expulsar os axezeiros aqui de São Paulo, né? Parecia o Paulo Francis falando, mas enfim. E aí,
Não, mas olha como isso aqui é pesado, gente. É uma coisa pra gente pensar como uma crítica cultural que não é uma mera provocação. É algo sério. Aí você fala, meu, o que São Paulo tem a ver com axé? O que São Paulo tem a ver com carnaval? Cara, carnaval em São Paulo, você acha que algum paulistano sabe o nome de alguma escola de samba de São Paulo? A gente sabe que existe uma tal de Vai-Vai, tem uma mocidade também, que eu não sei nem que bairro fica, e acabou. Não é igual o carioca. Aí, de repente, começa a importar a cultura. Os bárbaros estão chegando a querer fazer toda uma cultura completamente diferente. Uma coisa é o Tchan, que ainda era Gera Samba. Você vê, foi tudo da mesma época. Axé, Gera Samba, Carla Pérez, todas vieram na mesma época via Gugu. Eu vou usar até via Gugu. Não, eu vou usar até um termo que eles detestam gramaticalmente, mas que nesse sentido ele faz através do Gugu, veio pelo meio do Gugu, sabe? Através do programa do Gugu. Mais do que via, tá? Vou usar gramatical. Não tá tão errado, eu quero forçar aqui essa gramática. O que acontece? As pessoas, todo mundo tratava aquilo ali como algo engraçado. Primeiro vira engraçado. Olha que engraçadinho, né? A menina ralando na boquinha da garrafa e tal. Quem for jovem não deve saber disso, né? Mas assim, eu achava um exotismo. Olha só, né? Agora a música é ralar na boquinha da garrafa. Luiz Ambiel na banheira do Gugu. Putz, isso aí. Umba Umbaê, né? O axé, só tinha esse tipo de coisa para um paulistano ver, tá? O que foi determinante ali? Em primeiro lugar, né? A nossa geração, você pode reparar, ela se diverte com isso aí. Ela começou achando engraçado. Tipo, o tipo de música boa é isso aqui. E Gera Samba é o Tchan, é um tipo de música ridícula, funk, ridícula e tal, que é só engraçada. Essas pessoas foram fazer faculdade, foram, sabe, fazer mestrado na França, estão lendo, sabe, sei lá, Isabel Allende, estão lendo... E para o que elas ouvem na balada? O nível intelectual delas está preso até hoje em ficar ouvindo funk. Porque é engraçado, sabe, é divertidinho, sabe? Eu lembro que eu fui levar, vou contar uma história pessoal, né? Eu fui levar a minha filha num negócio de princesas. Tem as princesas tocando música da Disney, não sei mais o que. De repente começou a tocar funk do Pão de Queijo. Aí foi a hora que todas as crianças... Uau! Não sei mais o que. Olhando, eu falei assim, cara... Essas crianças, tudo rica... Pra estar no evento da Disney, né? Devia ser R$200 a entrada ali daquele negócio. Tudo rica. Tudo, sabe, com meios... Bens que eu nunca tive na minha vida. Falando assim, essas crianças vão ser tudo mais burras do que eu. Não dá. Se você se diverte com uma coisa tão vulgar quanto aquilo ali... Você não sobe, entendeu? Fecha parêntese pra esse determinante. Não deixa. Mas é engraçadinho, sabe? Estão todos... Não deixa. O nível de lazer do seu filho, daquilo que é supérfluo. Lembra do Oscar Wilde? A gente fez não aqui no Guten Morgen, mas aqui no canal do Senso em Comum, nós fizemos um vídeo sobre o retrato de Dorian Gray. Do Oscar Wilde. Eu não entendo porque o nosso grande mestre Rodrigo Gurgel não gosta desse livro. Talvez justamente pela, vamos dizer, aquele jeitinho, entendeu? Talvez seja justamente isso, né? Ele é muito afetado, essa é a palavra. Talvez seja isso que incomode o Gurgel. Mas ele é grande crítica, esse modelo cultural que a gente tá vivendo hoje. Ou seja, as pessoas se divertindo com algo vulgar, com algo que tá descendo o nível, entendeu? Ele tá quase antevendo a Carla Pérez ali, né? A Carla Pérez tava fazendo o quê? Mudando o Brasil. Fazendo a grande revolução. Sim, a Carla Pérez, obviamente, que ela... A Sheila Carvalho, que depois ela... Não, eu não lembro agora qual das duas. Tem uma que é namorada do Guga, que eu acho que é a Sheila Mello. Do Guga, não, do... Sei lá, do nadador, eu esqueci o nome do nadador. Ela é namorada. Assim, elas melhoraram, entendeu? Só que assim, o problema era aquilo que já tinha começado com lambada, sabe? Tem Luísa Sonza. Nem sei quem é a Luísa Sonza, mas assim, você vê, né? Como é que o nível só foi descendo. É divertido, é engraçado. Então pode ouvir numa festinha infantil toda hora lá tocando Gera Samba, entendeu? Tocando. Como é que era aquele negócio lá do. Jandy dançando descalço no palco do Gugu. Putz, Guilherme, você tá me falando de descer tanto nível, né? Dança do machixe, entendeu? As criancinhas dançando a dança do machixe. É isso aí.
tá? Você vai se divertindo, você nunca mais consegue subir, porque a cultura é com que você se diverte, é o supérfluo. Nosso podcast é o cúmulo do supérfluo, não sei nem como é que eu vou colocar isso, né? Só que é o determinante. O supérfluo é que determina seu comportamento no resto da sua vida. Fecha parênteses, vamos lá, continuando. Você vê que você tem instituições, então, instituições de lazer, que elas seriam determinantes, as pessoas não entrariam no crime. Se você tivesse clubes. Ali fala assim, ó, você pertence agora a esse clube. Vamos fazer o clube aqui da Zona Leste, sabe? Pega a Zona Leste de São Paulo, coloca ali uns 15 clubes e, ó, vamos fazer, sabe? Time de basquete, time de várias atividades ali, atividades físicas principalmente, tá? Agora você tá lembrando porque que Platão falava tanto da importância da ginástica, né? Ou seja, do movimento de uma atividade motora para o intelecto. Ele fala assim, não existe intelectual, é que ele não conhecia São Tomás de Aquino, né? Mas ele fala assim, não dá pra você ter um intelectual fora de forma. Mas tem um sentido ali no que ele tá falando. Tem um sentido muito forte e muito determinante. Você quer melhorar a criminalidade em São Paulo? Como que você vai fazer? Só com o céu da Marta Suplicy? Aquilo ali não é um clube. Aquilo ali é um lugar pra você ir. Mas não é um lugar assim de pertencimento. Olha, eu sou um associado. Você tem que fazer isso. Em top de clube. Fortaleça as igrejas. Fortaleça. Aqui eu vou falar uma coisa meio feia, porque foram as coisas que destruíram a Igreja Católica, criaram o Renascimento e todas as coisas ruins que a gente vive. Mas você tem que fortalecer aquilo que é as nossas corporações de ofício. Dá uma limpada nisso aí, não vai virar, sei lá, né? Aquela coisa lá. Não precisa virar isso aí. Mas fala assim, olha, você tanto. Não é o Senac, entendeu? Não tô falando pra você criar Senacs. Eu tô falando algo ao qual as pessoas pertençam. Algo que dê poder para essas pessoas. E é poder, eu tô dando essa longa introdução ao tema para você chegar primordialmente àquele poder político que existe lá no fim das contas. Por exemplo, né, fala assim, olha, as pessoas que são pobres, elas precisam ter profissão, não é ensino técnico profissionalizante, sabe? Isso é outra coisa, pode ter sua importância, mas é uma coisa periférica. Eu tô falando sobre pertencimento. Você faz parte de uma instituição na qual é paroquial, entendeu? Você vai lá para encontrar pessoas e fazer, realizar, criar coisas que vocês criem juntos. É a cultura do incel aqui que pra mim é o problema. Essa cultura atomizada, essa cultura das pessoas que não têm amigos. É o que gera feminista. Entendeu? É gente que não tem amigos, que não tem atividades em comum umas com as outras. E aí, tá? Esse tipo, igreja, sei lá, vamos fazer... sei lá, aproveita, por exemplo, MasterChef, sabe? Tá todo mundo lá querendo aprender a cozinhar. Cadê que tem, sabe, competições de culinária na periferia, entendeu? Vamos ensinar as pessoas a fazerem culinária, mas não é pra, tipo, pra você ter um emprego. Você entendeu? Eu quero fugir aqui só da utilidade. Eu quero justamente jogar para a superficialidade. Assim, mas você precisa ter uma atividade além da tua vida. Senão você vai chegar, né? Sempre. Você pode ser rico o quanto for, você chega nesse negócio atomizado, né? A criança que é educada pela babá, você não sabe quais são os valores dela, você não sabe que tipo de música que ela coloca, você não sabe quais são o que tipo de palavra que ela usa quando você não tá vendo, entendeu? Aí ela tem uma relação com a escola, que é uma relação completamente... Não tem nada a ver com aquela escola do desenho animado. Sabe, que você vai lá, eu pertenço à escola, eu vou à tarde pra escola pra fazer a feira de ciência, eu tenho o time da escola, eu tenho uma relação com o meu professor, sabe, uma relação pessoal. Sócrates falava disso o tempo todo. Você não existe professor que não te conheça. É a grande farsa que a gente tem no ensino acadêmico hoje, né? São professores que estão te passando uma doutrina, algo verticalizado. Mas você pode reparar, você começa a ter uma relação com o professor muito anódina e muito periférica, na hora que você tá fazendo mestrado, na hora que você tá fazendo, sei lá, o seu TCC, sabe? Que ele vai lá e fala assim, eu quero uma prova aqui, então vamos conversar um pouquinho mais. Mas assim, mínima, entendeu? No mestrado, doutorado, que você começa a ter uma relação um pouco mais pessoal com ele. Cara, isso é tarde. É muito pouco.
Você tinha que ter isso o tempo todo, sabe? Novela Carrossel, lembra? A professora Helena, né? Todo mundo, tipo, ela conhece todo mundo, conhece os dilemas, as particularidades e tal. É isso que eu estou falando. Você está criando instituições que estão entre você e as outras instituições maiores, principalmente essas instituições verticalizadas extremamente autoritárias. Como você combate uma ditadura, meu amigo? Você tá vivendo numa ditadura? Você que tá no Azerbaijão e tá vivendo numa ditadura? Como que você combate uma ditadura? Fazendo ela ter concorrência. Sabe? Você precisa ter outras instituições com força o suficiente, o famoso lobby, né? Mas que sejam capazes de influenciar o debate público, os comportamentos coletivos, os valores, o pensamento, o que essas pessoas fazem. Porque a ditadura moderna, a ditadura do século XXI, ela adora incel. Ela adora gente atomizada. Ela adora menino, sabe, que tem uma relação com a escola sem vida, sem alma. E fica no computador o dia inteiro, sabe? Fica no celular o dia inteiro, conversando com gente meio problemática, para dizer o mínimo. E adora a menina que vai ser escanteada, não tem nenhuma noção do papel de fato de uma mulher, porque nada foi mais afetado hoje do que o papel de uma mulher numa sociedade. Que assim, isso aí afeta todas as classes sociais. Eu diria até mais, né? Consegue afetar mais a classe AAA+, do que os pobres. Os pobres ainda conseguem ter alguma noção de um papel feminino mais adequado. Que não é o papel também, sabe, de tipo, casar, ser espancada pelo marido e calha a boca e obedeça. Não tem nada a ver com isso. Tô falando de você preservar a sua feminilidade assim por diante. Uma ditadura adora isso, que essa menina, que ela não tem nenhuma noção de mulher conversando com outras mulheres, sem ser com ressentimento. Sabe, falando assim de coisa de mulher. Olha, como educar os filhos, olha, o que a gente pode fazer aqui de interessante. Ter atividades, inclusive atividades físicas. Faz muito bem para as mulheres isso, sabe? Mulher, sabe, fazer o esporte, fazer alguma coisa junta institucionalmente. Tá? Né? Simplesmente vou pra academia e achar que fiz alguma coisa. Eu tô falando a diferença entre igreja e paróquia, que eu falei ali no começo. Né? Ou seja, você tem que pertencer a um grupo, a uma instituição, como uma forma de pertencimento. Lembra que eu falei no nosso último episódio? Se você não assistiu, pelo amor de Deus, tome um tapa na orelha agora, depois você já assiste o último episódio. Eu falei que o mundo hoje, a ditadura estética, ela é dominada por uma oligarquia. Todo modelo ditatorial é oligárquico. Muito mais do que ser tirânico, ele é oligárquico. Tem sempre mais de uma pessoa mandando ali, né? E você, no mundo da ditadura do direito hoje, né? Você quer falar assim, não, eu pertenço à alta esfera aqui das pessoas que tá todo mundo lá de terno e gravata, que ficam falando, nossa, né? Como eu sou inteligente porque eu mandei alguém ser preso hoje. Nossa, eu sou o máximo porque meu processo e tal. É esse pertencimento a uma rodinha. Entendeu? Você não vai ter uma rodinha oligárquica, mas você precisa pertencer a outras instituições. Nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte, que eu acho maravilhosa, que é a das mães dos jogadores de futebol, né? Dos jogadores de hockey, né? As hockey moms, por exemplo. A Sarah Palin, por exemplo, ela era famosa por ser uma líder das hockey moms. Quer dizer, são as mães do jogador. Meu trabalho não, né? Mas assim, uma coisa que eu faço superfluamente além do meu trabalho é acompanhar o time. Pô, já pensou se times de futebol do Brasil tivessem as mães ali presentes? Você repara que essa esbórnia que acontece, esse valor moral abjeto, degradante que nós temos hoje, você levaria com toda facilidade? Você vê que coisa bonita seria as vovozinhas, né, estarem com o uniforme dos netinhos assistindo os jogos de futebol? Esse tipo de coisa acaba com uma ditadura. Pelo menos enfrenta. No mínimo, você tem meios, instituições capazes de afetar o debate público. Vamos agora fazer a nossa conclusão. Só lembra, né? A gente precisa de um Pix pra gente, tá? Nós estamos precisando de um Pix. Lembra, eu falei da vaquinha do processo envolvendo o Caetano Veloso pra gente. Fiz uma vaquinha, um Pix especial só pra aquilo. Mas nós também precisamos de um Pix seu, tá? Pra manter o Guten Morgen. A gente deixou aqui, né? São 2 Pix, tá? flaviomartinstrade@gmail.com. É o Pix da vaquinha do Caetano, que eu espero mandar para uma instituição. Olha
a importância disso aí, né? Uma instituição que cuide de crianças vítimas de pedofilia. Não sei se eu vou conseguir, tá? Isso vai ser se eu conseguir reverter, ou pelo menos ter alguma revisão desse processo na terceira instância. Tá vendo a importância de uma instituição, sabe? Você não deve viver só com Estado e ONG, entendeu? Cuidando. Uma instituição cuide de você pessoalmente, entendeu? Que você tem uma relação de valores, uma relação de pensamento, uma relação de atividades em comum, de comportamentos, de sentimentos em comum ali. E também tem o nosso Pix típico, né? flaviomorgan@sensoincomum.org pra gente manter o podcast no ar. Eu agradeço muito se você fizer isso. Agora vamos pra nossa conclusão. Como, primordialmente, está acontecendo o grande movimento ditatorial global hoje? É uma pessoa que deu uma canetada e foi lá e falou assim, pronto, é assim que funciona? Não. Nós temos instituições e cada vez mais verticalizadas capazes de fazer alguma coisa. Eu dei muito este exemplo porque as pessoas ficam falando assim, mas não tinha que ter um projeto de lei, não tinha que ter alguma coisa ali em Brasília, sabe? Você repara como, sei lá, meia dúzia de deputados viraram superstars hoje, né? Fala, tá vendo? Eles fazem, eles falam mesmo, não sei mais o quê. Mas eles têm instituições por trás. Porque vamos pegar um caso muito fácil de ser analisado. Alguém que pertença ao PSOL. Ou um exemplo melhor ainda, Tabata do Amaral. Tá? Ela consegue fazer muita coisa na Câmara? Bom, se você acha que o voto de algum deputado tem o mesmo peso de um voto de uma Tabata do Amaral, sinto muito, mas você tá muito enganado. Porque a Tabata não vem sozinha. Quantas instituições estão por trás dela? Instituto Fernando Henrique Cardoso, agora, sei lá, acho que foi Armínio Fraga, não é algum Gustavo Franco, não sei, algum desses grandes economistas, né? Lehmann, tá? Tudo ali por trás. Quer dizer, ela chega, o primeiro dia dela como deputada, ela não pensou em nada das coisas que ela tá... A única coisa que ela pensa é absorvente, né? Não consegue... Nas escolas, desculpa, absorvente nas escolas. Você começa a falar em Tabata Amaral, assim começa a chover absorvente nas escolas na sua cabeça. Ela não consegue pensar em nada. Mas ela vem com tudo aquele negócio pronto. Quer dizer, tem o estudo da ONG, não sei mais o quê. Tem agora o colegiado do babababá que apresentou agora um estudo de 1000 páginas. Ela escreveu esses troços. Agora apareceu também um estudo da associação do bababababá, que mostra que na educação agora você precisa colocar pronomes neutros. Agora tem um informe da associação das fake news na internet, que bababá, que cuida do... Você acha que, assim, dá pra você simplesmente falar assim, olha, Tabata, eu discordo. Meu, não. Você não consegue, você não tem meios, você não tem instituições, você não tem essas instituições que elas fazem a influência no Estado. O Estado ele pode ser um fim em si mesmo, mas ele também é um meio. Ele também a atuação. A burocracia do Brasil não é para uma pessoa só, pelo amor de Deus. Não tem notório saber jurídico no Brasil que dê conta de, sei lá, uma mínima autarquia, de um cartório, sabe, de periferia. Não tem. É uma burocracia infinita. Leia um conto do Gogol, O Capote, pelo amor de Deus, é um conto russo. Falando sobre... Acho que eu vou acabar fazendo um vídeo só sobre o Capote alguma hora, né? Tanto que eu falei isso. É um conto russo, passado numa autarquia. Você vai ler o primeiro parágrafo do negócio, você vai falar assim, eu entendi. Me lembra uma sigla do Brasil. Entendi o que tá acontecendo. É exatamente isso, quer dizer, você tá esmagado por essa burocracia, sendo que todos os outros eles mas eu sou o diretor do não sei mais o quê. São esses caras que dão entrevista pra Globo News o tempo todo. A base ditatorial, ela tá fora do Estado. É o que todo mundo ignorando o tempo todo. Mas a jogada lá, não sei o quê, porque o Senado... Não é isso! São instituições de fora. Você acha que o MEC manda na educação do Brasil? Você acha que o Ministério da Educação tem alguma força perto do Instituto Anhanguera? Perto, sei lá, da Positivo? Eles é que mandam no Estado. Só é mandar de fora. Por isso que liberal nunca entende, sabe? É privatizar. É tirar a gestão
das escolas do estado e colocar a iniciativa privada. Olha que nome bonito, iniciativa privada. Dá a impressão que sou eu, né? Chegando lá com a minha escolinha aqui, que eu formei com 15 alunos e tô lá mandando no estado. Não, mas você tá falando de uma instituição transnacional que tá mandando no estado da mesma forma. Você quer privatizar, por exemplo, você quer fazer alguma coisa privada no Ministério da Agricultura, da Pecuária? Eles já mandam, entendeu? É o quê? É o Friboi, sabe? Quer privatizar, por exemplo, a Vale? Quem é que vai comprar? A Odebrecht. Não, você tá trocando 6 por meia dúzia, eles já mandam na porcaria toda. Entendeu? Só que aqui eu tô falando das instituições gigantescas. Mas isso vem de baixo. É um movimento que os americanos chamam de grassroots, né? Ou seja, grama. As raízes das gramas. Horizontal. Vem aqui de baixo. Você quer combater uma ditadura? Se você não tiver um timinho de bairro pra você torcer, com uniforme, com um tiozão meio gordinho, sabe? Que tá com a meia até o joelho e que tá lá falando: vamos lá, criançada, não sei mais o que. Sem isso você não combate. Se você tá querendo combater em Brasília, se você tá querendo só pensar em Senado, que relação o Senado tem com você? Você quer combater a criminalidade? Você quer combater a criminalidade com, sei lá, uma norminha lá, falando assim: olha, agora não sei mais o que, vamos agora liberar as armas? Não funciona assim, meu amigo. Você precisa ter um monte de gente, sabe, no meio rural, no meio urbano, falando assim: olha, vamos fazer aqui um clube de pessoas, sei lá, atira com arco e flecha primeiro. Depois você vai chegando a outras áreas. Na hora que tem lá, chegou aqui um projeto de lei com 20 estudos, cada um com 1000 páginas e tal, todo mundo senta lá, pronto, agora tem uma nova instituição que falou assim: esse projeto aí que tá aparecendo é um lixo, tá? Você tem uma instituição, por exemplo, virtual para lidar com a internet? Você só tem um monte de agência de fact-checking, porque o laboratório do NetLab, da UFRJ, que não sei mais o que bababá, só produzindo tranqueira, sabe? Todos os negócios dele é puro copy-paste. Os negócios mais mal escritos que eu já vi na vida. Quer fazer artigo acadêmico? É isso aí, cara. Você faz um artigo acadêmico no ChatGPT, você faz 5 artigos em 5 minutos e pronto, vai lá fazer: tá vendo? Tem que censurar a internet, tem que regulamentar, não sei mais o quê. Mas você tem uma instituição contrária? Vou fazer uma instituição, garantir a liberdade de expressão, garantir a democracia, garantir, sei lá, o cumprimento das leis. Você tem instituição desse tipo? Porque a instituição dos outros lados, cara, você se perde. O mundo, então, hoje, ele é governado por um complexo de instituições, às vezes grandes, às vezes médias também, e às vezes pequenas, tá? E como eu falei no nosso episódio sobre a crise da nossa cultura, né, que eu falei que a nossa cultura tá em X, ou seja, os ciclos querendo falar de pobre, você falou do Gugu, é o exemplo perfeito, né? O Gugu era o quê? Um ricaço querendo falar como se fosse pobre. Qual que era a bebida preferida do Gugu? Batida de coco. Pô, mas eu gosto também, viu? Tá vendo? Eu sou pobre. Sou pobre. Eu gosto bastante de batida. Aliás, eu quase sempre, quando eu vou pedir batida, eu quase sempre peço batida de coco. Você vê a pobre... A última que ele tomou antes de arrumar o ar-condicionado lá. O Datena, cara, quer analisar o Datena? O Datena é um ricaço querendo falar, né? Tipo, igual pobre. Procura do seu campo, não completa uma frase nunca. É um jeito da classe D falar. Deixa o raciocínio pela metade, só joga uma frase forte e depois não consegue ter um raciocínio ali, né? Uma conclusão para aquilo ali, então só fica trabalhando com impressões imediatas e tal. É os ricos querendo falar como se fossem pobres. Mas os ricos têm instituições. A Tabata Amaral, quantas instituições ela tem pelas costas? Quantas pessoas, sei lá, pessoa de esquerda, o cara, influencer, sabe? O cara que criou um perfilzinho de esquerda consegue... eu quero... te xinga. Sabe quantos advogados ele tem pelas costas? Vários. Esse tipo de instituição que faz o intermezzo entre nosso estado é o que nós precisamos. Bom, gente, precisamos desse princípio, então. Achei que iria falar até de um aspecto filosófico, mas não deu tempo porque os exemplos foram bem grandes, né? A gente precisava disso aí. Não se esqueça, a gente precisa do seu Pix. Mande este link, tá? Posta nas redes sociais, dá um print e deixa o link nas redes sociais, pelo amor de Deus, porque a gente tem cada vez menos redes sociais. Eu não sei qual que vai ser censurado na semana que vem. Então, nos encontramos na semana que vem, pelo menos no YouTube, acho que vai estar inteiro, sabe? Mas esperamos que tenhamos menos censuras, nós precisamos de você, então, para manter a nossa ajuda. Muito obrigado a todos e nos encontramos, então, na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.
Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.